Olá, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Guaíba, no FM 101.3, no guaíba.com.br ou nos aplicativos móveis, da sua preferência. Quem estiver nos acompanhando pelos aplicativos aí do celular, do computador, pode ser no guaíba.com.br, o site da Rádio Guaíba. Quem está nos acompanhando no radinho, Rogério Amaral, boa tarde. Mas para quem vai nos acompanhar no Spotify depois, ao longo da semana, aí sinta-se cumprimentado com bom dia, com boa tarde, com uma boa noite, até de madrugada, daqui a pouco o pessoal está ouvindo. Tem uns ouvintes nossos que são da Austrália, eles trabalham e aí o horário inverso para eles, então eles nos acompanham muito de madrugada no Spotify. Então, sintam-se todos cumprimentados, certo, Rogério Amaral? Certo, então, boa sempre para todos, né? E falando na Austrália, tem um grande amigo meu, que foi meu colega, minha geração, nas divisões de base do Internacional e que há muitos anos mora lá na Austrália. E que o nosso entrevistado de hoje provavelmente o conheça, que é o Lettieri. O Lettieri, atacante, era uma época que tinha Príncipe Jajá começando também naquela época, Lettieri, Mussum, era uma turma, e o Lettieri há muitos anos mora na Austrália e nos acompanha sempre, que pode estar na nossa audiência. Então, como bem dissesse, seja bom dia, boa noite, boa tarde, é boa sempre. Mas agora eu falei do nosso entrevistado de hoje. Pois é. Que é uma das legendas, um dos grandes jogadores que nós tivemos no Internacional e que tem uma história que foi vencedora, mas que eu entendo que poderia ter sido muito maior ainda, não tivesse acontecido um incidente ou um acidente como o Queiro, não é, Paulo Nunes? Pois é, o nosso convidado, a gente já vai ouvi-lo, deixa eu só escalar o nosso programa de hoje, Sim. O Posse de Bola, o episódio que está no ar de número 5, com a produção do Carlos Eduardo Torres, o nosso famoso Dudu, a coordenação de central do Guilherme Silveira, que também é conhecido como Fernandinho. Veio o dia que falaram para um chefe novo que o nome dele era Fernando, aí foi uma loucura. A mesa de áudio do nosso Luciano Vargas e do Davidson Rosa é o Pepão e o Deivinho na mesa de áudio. O Davidson, que é palmeirense, né? Por isso, Deivinho. A coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, como ele é o chefe, não tem apelido para ele. A direção geral de Claudinei Girotti e a nossa coordenação geral de Rafael Sequinho. Os três últimos não têm apelido porque são da chefia, né? Daí Claro, se atreve sem a nada. dúvida. Não, de jeito nenhum. O nosso YouTube é o Guaíba Esporte no YouTube, Guaíba Esporte, para você nos acompanhar por lá. Rádio Guaíba Oficial, nosso Facebook e o Twitter. O Twitter não tem mais, né? O Threads e o Instagram, @Guaíba Esporte, para você participar com a gente. E o nosso convidado. Sabe lá se até quando já estiver no ar já não tenha de novo o se X, tiver, nas redes sociais que tiver disponíveis é Guaíba Esporte, seja elas que estiverem acontecendo por lá. Então, o nosso convidado me traz uma imensa satisfação porque eu vi ele surgir no Internacional, subir para os profissionais e fez uma dupla de zaga, que criou fama e sucesso porque era realmente uma dupla de zaga muito afinada e muito técnica. Inclusive que foi nosso entrevistado, o companheiro de zaga do nosso entrevistado de hoje, foi o mês passado, retrasado. Mês passado. Né? Vamos tentar um dia trazer os dois. Aí eu jogo de goleiro atrás dessa zaga, eu fico bem tranquilo. Tu pode jogar lá na frente também, não precisa nem recuar, não precisa nem recompor, que é o termo de agora. Mas ele tem um apelido e consagrou-se como jogador pelo apelido, mas o apelido original não é dele. Sabia disso, Paulo Nunes? Não sabia. Eu tô curioso para saber como é que surgiu o apelido. O apelido, quem sabe o nosso entrevistado mesmo conta a história como é que surgiu o apelido, então dê o nome, de batismo dele, Paulo Nunes. Jorge Luiz da Silva Brum. Que eu conheci como Pinguinha. E depois se transformou como Pinga. Pinga, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Guaíba, ao nosso programa Posse de Bola, e cumprimentos já de largada por toda a tua carreira, pelo que tu sofreste, desse a volta, é um exemplo de resiliência que tu tiveste no futebol. E aí, pra gente abrir, já vai contando nesse tua primeira manifestação, a origem do teu apelido e que eu disse que te conheci Pinguinha. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A partir do momento que eu recebi o convite, eu já aceitei de imediato, porque eu sabia que iria encontrar um ambiente de amigos
e amigos antigos, como é a nossa amizade, nosso conhecimento. Então, de imediato, eu já comecei uma programação, porque tive que sair do Beira-Rio, no meio do trabalho, para vir estar aqui com vocês. Mas é um prazer enorme estar aqui. A gente olhando para ti, a gente lembra lá o passado. Felizmente, a gente lembra o que a gente viveu lá no início de carreira, bem novinho. E isso é bom. É bom a gente mexer um pouquinho com a memória, com as lembranças boas que a gente teve. As recordações do passado, né, são ótimas. E esse apelido, o meu pai jogou antes de mim, na década de 50, e começou no Internacional também, aí se transferiu para o Nacional, depois foi para Bagé, ele jogou na época do Rolo Compressor, e o apelido dele era esse. E eu, começando a treinar no Inter, as pessoas, o filho do Pinga, o filho do Pinga, o filho do Pinga, e foi pegando. Em vez de chamar pelo nome, foi pegando o apelido do meu pai, que eu decidi por bem deixar que o apelido pegasse e seguir a minha trajetória como jogador de futebol. Tinha toda uma história também, né? Uma história do teu pai, como tu disseste, que jogou no Nacional, que era ali no Menino Deus ali, né? Onde hoje é o supermercado tem nacional. O colégio também ali, o Infante Dom Henrique, e onde a gente treinava. Onde a gente treinava, porque muitas vezes, antes da era Beira-Rio, isso no meu caso, você tinha os eucaliptos ali, mas aí treinava o juvenil, não tinha júnior ainda na minha época, treinava o juvenil e o profissa, né? E aí a gurizada do infantil, caminhava dali, já fazia um aquecimento até o campo do Nacional. Mas fala do teu início, né? Como é que tu foste, claro, teu pai tu já falasse, mas como é que tu foste para o Internacional, com que idade, como é que foi isso? A minha trajetória no Inter começou com 7 anos de idade, no Eucaliptos, no nosso antigo estádio, que hoje infelizmente a gente não tem mais. As goleiras estão ali na frente, né? Do condomínio ali, na Silveiro ali. Eu entro no Parque Gigante e tem o portão, tá lá, algumas também, cadeiras. Boa lembrança. E com 7 anos de idade, eu jogando com amigos meus na Gomes Jardim, no bairro Santana ali, um senhor passou e convidou todos nós para fazer um teste no Internacional. E eu apenas com 7 anos de idade, o meu irmão mais novo ainda, e meus amigos entre essa idade e alguns mais velhos, nós aceitamos. E a gente foi até o Eucaliptos, fizemos a inscrição e eu comecei a treinar a escolinha do Internacional lá em 1972. Quem é que cuidava, lembra? Na época, nessa época que eu entrei lá, eu não recordo, mas eu passei por o Seu Carvalho, o Seu Iberon, passei por o grande Abílio dos Reis. Belezar. Depois já veio Homero Cavalheiro, já veio outros treinadores. Mas o meu início foi em 72, com 7 anos. Eu sempre tive uma curiosidade que eu participava de uma categoria sempre acima da minha. Eu, com 15 anos de idade, eu já jogava no juvenil, que seria 17. Na minha época, já começou o sub-20, que hoje a gente chama de juniores. Isso. E eu sempre jogando com os outros colegas, os outros jogadores acima da minha idade. E foi assim infantil, com Homero Cavalheiro, foi assim na sub-17, foi assim na sub-20 com Abílio dos Reis, e eu subi com 18 anos para o profissional. Então, com 18 anos eu estreiei. A minha estreia ela foi em Goiás, contra o Goiás. Nervoso até a última, porque 84. Porque foi a minha estreia, longe de casa, longe da minha família. Naquele gramado grande do Serra Dourada. Aquele enorme gramado, jogando simplesmente ao lado de Aloysio, Mauro Galvão, André Luiz. Essa era a defesa. Luiz Carlos Vinck. Essa era só a defesa do Inter, que eu era reserva com 18 anos de idade. E para mim foi algo diferente, porque além de ser torcedor, eu tive um início de carreira no meu clube. Aprendi a gostar do Internacional desde pequeno, porque eu tinha como referência Valdomiro Vaz Franco.
Meu uniforme tinha que ser a camisa número 7. Se eu ganhasse um outro uniforme, não usava. Tinha que ser a 7. E ele sempre foi minha referência. Hoje eu cumprimento, reverencio esse homem pelo que ele fez para nós, torcedores do Internacional, pela história dele. E eu acredito que eu me espelhei bem ali Com certeza, né? com esse jogador. Não apenas como jogador, mas um ser humano extraordinário. Foi como jogador e né, como pessoa, o Valdomiro Vaz Franco, sem dúvida alguma. Parabéns. E aí, tu tinha 7 e foi parar na zaga? É porque os treinadores olhavam para mim, tu não tem o perfil nenhum de atacante, naquela época era ponteiro direito. Sim. E começaram a me baixaram para lateral direita e eu não querendo, eu quero a 7, eu vim para jogar com a 7, ser ponteiro direito. Arrumei algumas confusões lá em função disso, porque eu não queria, e eles vieram me trazendo. Para o meio campo, lateral direito e zagueiro. Quando chegou na zaga, o seu Iberon, é essa posição, é aí que tu tem que jogar, é aí que tu vai te sentir bem. E eu, bem contrariado, comecei a treinar, a jogar, até me adaptar. Sim. Então, por eu ser um jogador, fui um jogador técnico, um jogador com uma certa qualidade técnica, uma certa habilidade, muito em função disso. Porque o começo da minha formação ela foi como atacante, como ponteiro direito, e eu tive que me adaptar um pouquinho em defender, né? Saber desarmar. Saía jogando com uma certa facilidade muito em função disso, porque eu tinha essa facilidade e queria muito ser atacante. Então, para ser um atacante tinha que ter habilidade, tinha que brincar mais com a bola até. E aí, quando eu fui colocado na defesa, a minha facilidade em jogar, em sair jogando, como eu fazia nessa época, muito em função disso, do início da minha carreira, que foi como um atacante. Que te favoreceu, né? É verdade. Sem dúvida. E esse ponto até você trouxe, né, de tá sempre jogando numa categoria acima. Hoje a gente vê, o Inter faz isso, o Grêmio faz também, bota os jogadores do sub-17 ali já quase no sub-20 para estar sempre numa categoria acima para favorecer o amadurecimento. Isso te ajudou também, por tu estar acostumado a jogar com pessoas da força física mais do que a tua, pela idade, que é natural. Eu participei da Taça São Paulo Futebol Júnior com 18 anos de idade. A primeira foi com 17, a segunda foi com 18. Nós retornamos para o Beira-Rio e aí me chamaram, também não recordo o diretor, tu vai ter que te apresentar no Portão 8, segunda-feira. Aí já era o profissa. Já era o profissional. E eu respondi para ele, não, aqueles caras lá são muito grandes. Esses caras são maiores do que eu, são muito grandes. Eu não quero ir para lá, eu prefiro ficar aqui. Quero ir para casa, quero dar um abraço da minha mãe. E ele, não tem querer. Segunda-feira tu vai pegar. E na nossa época eram caixas que vinham o nosso material. Tênis, chuteira, o uniforme era entregue em caixas, né? Tu vai pegar a tua caixa e vai te apresentar lá no Portão 8. E eu fui muito receoso, porque apesar de já ter essa experiência de sempre com uma idade inferior à minha categoria, mas eu ia para um profissional. E ali, o que eu pensava naquela época quem vestiu essa camisa aqui? Simplesmente Figueiredo, simplesmente Marinho Pérez. Hoje eu vou disputar, e depois deles veio Mauro Galvão. E ali atrás de Mauro Galvão tem um Aloysio, tem um André Luiz. E aí a responsabilidade ia aumentando. Cada vez que eu ia pensando nessa situação, a responsabilidade ia aumentando. E eu digo, um jovem, com 18 anos, com uma certa experiência aqui de algumas competições, Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro em São Paulo, e agora? Segunda-feira eu vou ter que estar no meio dessas feras aí. Como vai ser? Fui contrariado, mas a grande vantagem que eu tive nessa minha chegada foi Aloysio, foi Dunga, Luiz Carlos Vinck, esses caras que eu tinha trabalhado com eles já foram promovidos antes de mim em função da idade e qualidade deles. Eu cheguei lá, eles me acolheram. E eu fui para debaixo da asa deles, e daqui eu não saio, daqui até eu me adaptar com esses caras aí mais antigos. E
E eu entrava naquele vestiário e digo, pô, ontem eu estava te xingando porque o meu time perdeu, porque tu perdeu um gol, e hoje eu estou aqui trabalhando junto com vocês. Então, essa adaptação aí, eu agradeço muito o acolhimento que eu tive desses meus companheiros lá. Que bom, esse reconhecimento não é um ato de humildade do Pinga, e também deve ser gratificante para eles saberem que foram muito importantes para esse teu começo no profissional, e a gente sabe que uma transição de categoria de base para o profissional tem uma diferença muito grande, e não é à toa que muitos jogadores que se apresentam bem na base depois terminam não vingando no profissional. É verdade. Não é porque é uma adaptação difícil, e talvez muitos deles não pudessem ter também isso que tu tivesse, o acolhimento por parte de jogadores que já estavam lá. Não é? Quem sabe se tivesse... Falando de internacional, que a gente vive mais no internacional, né? Vários jogadores ali que a gente sabe que na base seriam destaque, teriam uma projeção muito boa dentro do clube, chegavam no internacional, um profissional do Inter, e não davam certo. Por que será que não davam certo? Porque ali na base ele foi sempre destaque, e para jogar entre os profissionais ele não conseguia desempenhar aquela mesma qualidade que ele tinha lá na base. Talvez um pouquinho de auxílio que eu tive, né? Sim. Esse acolhimento que tu falaste que eu tive, se tivesse alguém ali dentro desse grupo, falando em grupo, não nos profissionais, né? Falando no grupo, pega esse guri, traz pra gente, vai nos ajudar. Hoje a gente tem um grande exemplo disso. Não sei como foi essa transição do nosso atacante lá, não sei dizer como foi, mas ele teve muita personalidade para jogar naquele grupo do Internacional. Porque a gente sabe que ele sofreu com o Kudê. E agora com o Roger foi bem diferente, ele está demonstrando por quê. O Gabriel, né? O Gabriel Carvalho. Isso, o Gabriel Carvalho. Esse aí é grande jogador, né? Verdade. Esse é diferente, né? Dá para ver no toque dele que é diferente. É que a exigência no profissional é diferente, não tem como. Não tem. E hoje está pior ainda, né? Hoje, se tu não for um profissional, dificilmente tu vai jogar, porque o teu corpo ele vai te cobrar. Na minha época, e bem antes de mim, não era tanto assim. O condicionamento físico do atleta ele não era tão essencial. Mas hoje é. Se tu não tivesse cuidado, se tu não for profissional do futebol, tu não consegue jogar. E tu recomenda hoje para essa garotada aí a respeito disso, como é que é? Toda vez que eu tive a oportunidade de ter um contato com esses jogadores de base e teste, que eu trabalhava no outro setor do Inter, as minhas palestras eles eram voltadas para isso. Tá? Sim. O Internacional não é o único time no mundo, no Brasil. Hoje aqui vocês estão sendo observados por um profissional que já jogou futebol, já passou por essa experiência. Então, se você tiver essa condição de um dia ser convidado a vir treinar no Internacional ou em qualquer outro clube, a preocupação com o condicionamento físico de vocês, ela é fundamental. Porque hoje, tecnicamente, um jogador ele se destaca, mas se ele não tiver um condicionamento físico ideal para ele exercer aquilo ali, ele não vai conseguir. A técnica dele não vai ajudar se ele não conciliar a técnica com a preparação física dele. Isso eu sempre conversei sempre que tive essa oportunidade, eu sempre coloquei para esses jovens jogadores. Hein? Mas independente de onde tu estejas atuando no Internacional ou eventualmente em outro local, né, ninguém da direção pode deixar de lado e prescindir de que tu faça as palestras para os jovens. Isso é muito importante. Claro. Muito importante, né, Paulo Nunes? E a gente também... Eu tive a oportunidade de participar em escolas também. Eu e outros ex-jogadores, a gente era convidado para participar em colégios, e ali, junto com as crianças, a gente colocava, né? Muitos não reconheciam, mas depois que o responsável passava para eles, olha, a trajetória desse ex-jogador aqui foi assim, 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 eles queriam se aproximar mais da gente, e a gente aconselhando. Em primeiro lugar, educação em casa, o respeito com o pai e a mãe em casa, depois aqui na escola, e depois eu quero ser um jogador de futebol. Não vai ser o meu pai que vai me obrigar a jogar futebol. Tu tem que ter esse querer,
Tu tem que ter esse talento aliado ao que tu gosta de fazer, o que tu quer fazer. Mas para que tu chegue a esse patamar aqui tão alto, tu vai ter que abrir mão de várias coisas. Estamos conversando e recebendo aqui no Posse de Bola desse domingo nosso convidado, o Pinga, campeão no Internacional. Por falar em campeão, se olhar a galeria do Inter lá, tem muitas taças lá no Beira-Rio, mas tem uma que é... tem duas que são únicas, que é a do Mundial e a da Copa do Brasil de 1992. O time bateu na trave em outras oportunidades, 2009 e 2019, bateu na trave os 2 jogos em casa, o Inter não conseguiu, mas em 92 em casa conseguiu. É verdade. E tem história aí desse jogo, hein, Pinga? Bastante. O setor que eu trabalho hoje no Internacional, a gente viaja muito, a gente tem muito contato com o torcedor do interior, de outros estados, e eu, em meio a perguntas, a conversa, a descontração, eu sempre digo, essa foto ela tem que ser mudada. Essa faixa única que a gente tem no Beira-Rio, no museu, na sala do presidente, ela tem que ser mudada. Porque a gente não pode ter Mundial, quem sabe que vai acontecer daqui a 100 anos novamente com o clube. Mas uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, pela grandeza do Internacional, nós somos obrigados a ter mais que um título de Copa do Brasil. Então eu sempre me refiro a isso, esse grupo aqui ele tem que ser trocado. Essa foto ela tem que sair daí, ir para um outro cantinho e entrar um bicampeão da Copa do Brasil. Um grupo atualizado, vamos dizer assim. Agora, esse jogo, bom, eu acompanhei no Rio de Janeiro a derrota por 2-1 e depois essa vitória no Beira-Rio por 1-0, tinha o gol qualificado naquela oportunidade. O jogo do Rio foi nas Laranjeiras. Foi nas Laranjeiras. Nas Laranjeiras. Não no Maracanã. Não, e eu destacaria, claro, todos os jogadores que atuaram são importantes, foram importantes, mas eu destacaria 3 jogadores. O Caico, pelo gol que fez lá, que verdade. Foi o que deu a possibilidade, né, de vencer por 1-0 aqui, tá? O Pinga e o Célio Silva. E quase que o Célio Silva estraga todo o teu trabalho, Pinga. Conta essa história aí desse jogo. O Caico, eu tenho um carinho especial pelo Caico também, porque como eu passei por uma situação de ser promovido tão jovem, aconteceu com o Caico. Então, nada mais justo do que eu acolher um jogador como eu fui acolhido. Então eu tinha um carinho, hoje tenho um carinho especial por Caico. O Caico está morando e trabalhando nos Estados Unidos. Ele foi fundamental nessa nossa conquista, porque o Caico simplesmente ele se tornou titular do Internacional, tirando um jogador que era convocável para a seleção brasileira, o Silas. Silas era jogador de seleção brasileira, sentou no banco para um Caico com 17, 18 anos de idade. E ele foi fundamental nessa conquista aí por vários jogos, mas principalmente por essa final, onde nós tomamos o 1-0, ele com uma qualidade incrível, uma técnica incrível, ele sozinho foi lá, resolveu, fez um lindo gol, dando essa possibilidade de a gente voltar para o Beira-Rio, com casa cheia, casa super lotada, a gente, com um resultado simples, a gente iria ganhar. E as coisas começaram a passar, o jogo começou a não ser da maneira como a gente gostaria que fosse. Achamos que com o Beira-Rio superlotado, com o apoio da nossa torcida, a qualidade individual de jogadores, a gente iria ganhar com facilidade. Não foi assim que aconteceu. E aos 38 minutos eu fui lá. No segundo tempo. Segundo tempo. Roteiro de filme. Como... Não, e tem mais ainda. Ouçam bem. O Antônio Lopes que dizia... Pô, o zagueiro do Fluminense quase quebrou a perna dele, vocês não querem pênalti? Vocês não viram que quase quebraram a perna dele de novo? E eu dei o lance, o Daniel Franco machucou na lateral esquerda, sofreu a falta, o Luciano preparou para cobrar a falta. E eu passei pelo Maurício pelo meio campo. Maurício, vem comigo, que eu vou fazer esse gol. Eu vou cabecear e vou fazer o gol. E fui para a área. E o Luciano cruzou essa bola, a bola veio na minha direção. Eu, numa tentativa de dominar a bola fugiu do meu domínio.
Sim. Eu não iria fazer nada, a realidade era essa. Eu iria preparar o corpo, preparar a jogada para uma possível arremate a gol. Então, quando ela fugiu do meu domínio, o zagueiro veio ao meu encontro. Eu não lembro quem era, se era o Vica, não me recordo quem disputou a jogada comigo. E ele foi tão inocente que ele veio no meu corpo. Sim. O choque que jamais iria me derrubar. Se eu tivesse dentro da minha área, quem iria cair era ele. Se eu Sim. tivesse no meio campo, quem iria cair era ele. Não tinha, com a força que nós dois tínhamos no momento, não tinha como ele me derrubar ali. Mas tu deixou o corpo. Aí eu usei da velha malandragem e me projetei ao chão. O juiz deu o pênalti, mas o pior vem agora. Ninguém queria bater o pênalti. Sim. Ninguém. Nós tivemos decisões em grenais, onde todos bateram normalmente, para lá pegar a bola, bater. Sim. E durante o jogo, o encarregado de bater o pênalti era o Marquinhos, o nosso meio. Acontecia um pênalti, ele pegava a bola e ali batia o pênalti. Nós tínhamos o Gerson, nós tínhamos o Maurício, nós tínhamos o Marquinhos, todos esses aí Batedores. E eu cheguei, a primeira pessoa que eu me dirigi foi o Marquinhos. Marquinhos, pensa na tua família que está lá em cima e faz o gol. E o Marquinhos respondeu para mim, não, eu não vou cobrar o pênalti. E eu fui um por um, em Sim. todos eles. E o Beira-Rio lotado, apreensivo pro lance. Quantas mil pessoas tinha ali? Uma expectativa enorme, o Beira-Rio um silêncio enorme. Sim, 38, 40 do segundo tempo era gol do título. Não tinha mais. Mas mesmo assim os caras cruzaram uma bola na frente do Fernandes lá, que o Beira-Rio ficou quietinho de novo. E o Célio Silva pegou a bola e eu vou bater. E eu falei a mesma coisa para ele. Quem era o capitão? Era o Gerson. O Gerson era o capitão. Era o Gerson atacante. Ele pegou a bola e eu cheguei, Célio, pensa na tua família que está lá em cima e faz o gol. Sim. Mas eu pensei também, durante os treinamentos da semana, o Célio Silva conseguiu botar uma bola no anel superior do Beira-Rio, cobrando o pênalti. E aquela imagem veio na minha cabeça. Não é na parte superior da goleira. Não, além goleira no anel Não, superior da arquibancada. Superior. E essa imagem veio na minha cabeça, eu digo, meu Deus do céu, depois de tudo isso que a gente passou, que a gente viveu aqui e tal, eu cheguei, não vou olhar. Não vou olhar, dei as costas e comecei a caminhar em direção ao Fernandes. E eu pensei, agora só vou esperar a reação da torcida. Sim. A torcida vibrou, deu tudo certo. Se tiver algum burburinho, as coisas deram errado. E eu fui caminhando, cheguei ao lado do Fernandes e o Célio Silva não cobrava. Aí daqui a pouco o Beira-Rio explodiu. É o que eu digo, o Beira-Rio rugiu naquele momento, aí veio o alívio. Mas nós tomamos... Não viu a cobrança? Não vi. Não, mas já sabe da cobrança, como é que foi. Por Sim, que eu disse que ele quase estragou o teu serviço. Quando o Rogério fala, o Célio Silva chutou a grama. Sai um tufo de grama do chão, bola tudo. E essa bola vai no meio do gol. A sorte que o goleiro foi para um lado e a bola entrou no meio do gol, mas foi bola, grama, terra, Esse foi tudo tufo junto. quase entrou junto Quase com a entrou bola. junto. Depois desse gol também não teve mais jogo. Não, teve ainda. ainda. Mas Mas aí era furar a bola e deixar o passar. Mas Aí- o Fluminense era um time muito qualificado, muito bom. treinado pelo... que depois veio treinar o Grêmio, Sérgio Lopes? Não, Sérgio Cosme? Sérgio Cosme. Sérgio Cosme. Cosme. Que o preparador físico, Isso. simplesmente Paulo Paixão. preparador físico, que veio para cá, né? Como a gente disse, a querenciou, ficou por aqui. E era um belo time do Fluminense. Lateral direito era Zé Teodoro. E jogava bem o time do Fluminense. Jogava Ézio, atacante. É um belo time. Bobô, o meia. E o Sérgio Cosme era um bom o Sérgio treinador. Cosme, Né? Era um bom treinador. E como o Pinga disse, o Antônio Lopes, o delegado, era o técnico do Internacional. Né? Também um sujeito extraordinário. Né? A gente aprendeu muito com ele. Passou muita experiência para nós. Nós tivemos a oportunidade de viajar para o Japão com ele. A gente aprendeu bastante durante a viagem com ele. Depois do jogo, tu falou com o Célio Silva? Não, porque ele já estava no cabide dele, estava um paletó, gravata, sapatinho ilustrado e um carro esperando ele. Ele tomou um banho rápido, colocou
a roupa e foi para o aeroporto, que ele já estava vendido para o time francês, Caen. Foi vendido. Aí nós lá, se ele erra o pênalti, quem ia sofrer... Eram vocês que Porque ficamos, ele ia sair... porque ele já saiu, terminou o jogo, ele já saiu vazado para o aeroporto. Eu não sei como é que está o roteiro do Paulo Nunes, mas... Somos livres, liberados. Porque antes de voltar a outros episódios positivos, né, da carreira do Pinga, nós tivemos aquele episódio em 87. 87. Eu tinha sublinhado aqui, nós estamos pensando igual, viu? Eu também estava naquela tarde lá no Estádio Olímpico. E eu queria saber, depois de tanto tempo passado... 19 de julho de 87. 19 de julho de 87. Final de Campeonato Gaúcho. Isso. Qual é a tua visão do lance, do que aconteceu ali, Pinga? Hoje eu posso dizer para ti que eu fui muito inocente na jogada. Eu era muito confiante naquilo que eu era capaz de fazer. Eu vou recuperar essa bola, vou devolver para o meu time e vamos sair jogando. Eu entrei muito confiante naquele Grenal porque eu tinha uma motivação a mais naquele Grenal. Pedro Paulo Zacca estava negociando com o Porto de Portugal. Então eu entrei mais motivado. Por se tratar de um Grenal, segunda-feira a gente já está jogando. O Grenal é domingo, segunda-feira a gente já está dentro do campo jogando e disputando o Grenal. Com essa motivação a mais, eu fui a 1000 por hora. E eu, num lance que não era para mim ir, eu saí da minha posição, da minha função para cobrir o Aloysio do lado esquerdo, que era para o Aloysio na jogada. Eu fui e por ter essa distância, de um lado do campo até o outro, chegaria atrasado na jogada. E eu, em vez de esperar o atacante do Grêmio em pé, para tentar recuperar a bola em pé, eu tentei me antecipar com um carrinho. E dando esse carrinho, eu entrei embaixo da chuteira dele, pegou na minha coxa, e na coxa fez a alavanca e eu sofri aquela grave lesão. Mas agora eu pensando, eu jamais faria aquilo, porque eu aprendi que não é recurso de zagueiro tu dar carrinho. O único zagueiro que eu via, que eu joguei junto, que dava um carrinho e saía jogando, foi o Mauro Galvão. Não sei como ele fazia aquilo. Uma especialidade dele, um recurso dele. Ele dava aquele carrinho, recuperava a bola e saía jogando. E eu aprendi que, se tu for dar um carrinho dentro de uma área, tu vai errar a bola, tu vai cometer um pênalti. Fora da área, tu vai cometer a falta. Então não se dá carrinho. Então, mas na ânsia de querer ganhar o jogo, querer ganhar a jogada, motivado, super motivado por ser Grenal e por ter uma chance, uma possibilidade de ir para a Europa, a minha motivação ela foi redobrada. E aí, se eu tivesse um pouco mais de calma, um pouco mais de cabeça fria, eu iria escolher uma outra jogada e não iria acontecer aquela lesão. Com certeza não iria acontecer. Talvez um pouco mais de experiência também. Também. Não é? Porque a juventude. Tu tinha 3 anos de profissional, sim, era foi isso? Com 21 anos, subi com 18, 21. Bom, tu já fizesse essa reflexão a respeito da maneira como tu entraste. Sim. Mas lá naquele momento e agora também, tu faz uma reflexão sobre o teu adversário naquele lance que era o Fernando, atacante do Grêmio. Acha que ele também poderia ter entrado de forma diferente? Como pessoa, não digo como jogador, um atleta do adversário, mas como pessoa ele deveria pensar um pouquinho mais. Porque do outro lado tem um homem, um pai de família, um filho, que dependia daquilo ali para sobreviver, porque era a minha profissão. 18 anos de profissional jogando, em 18 anos eu ganhei um cartão vermelho só, um cartão, nunca fui violento. Disputei tantos campeonatos gaúchos que Gramados, tu conhece bem, naquela nossa época gramados não eram excelentes como são hoje, adversários não eram tão bons tecnicamente como são hoje, era mais força, era mais choque, era mais condicionamento físico.
E eu nunca fui adepto à violência. Até porque eu não sabia ser um jogador violento, por eu ser, a minha formação no início foi de atacante. E eu não sabia. Eu não tinha esse recurso. Aloysio já tinha mais esse recurso. Célio Silva já tinha mais esse recurso. André Luiz, nem se fala. Tinha mais esse recurso de choque, de força. Tu era mais Mauro Galvão, né? Isso, eu era mais técnico. Não sabia usar esse recurso aí de força. Também, se eu tivesse também esse recurso, com o Aloysio, numa oportunidade que a gente estava junto, o Aloysio comentou a respeito disso. Aquele atacante veio, o Fernando veio por cima da bola em ti, eu iria mais por cima ainda. Eu iria por cima da bola, iria por cima da perna dele. Mas eu não tinha essa maldade. O Aloysio comentou comigo isso. Eu digo, se eu tivesse a tua maldade, eu não iria me machucar. Mas, enfim, se eu tivesse um pouquinho mais de experiência, se eu não tivesse tão motivado, se eu não quisesse sair da minha posição para cobrir do Aloysio lá. Então, uma série de fatores ali que hoje, depois de quantos anos, né, a gente fica pensando, cara, eu não faria de novo. Se eu tivesse o mesmo lance, a mesma situação, eu não faria de novo. Não. Mais de 30 anos depois do ocorrido. Como é que foi a decisão para voltar a jogar? Porque era uma lesão grave, né? Foram todos os ligamentos, né, do joelho. Não só ligamento. Pegou toda a estrutura. Toda a estrutura. Toda a estrutura. Tu Tendão, pega um joelho, pegou tudo ali. Tudo. E o mais grave foi o nervo tibial posterior. É o nervo que faz o movimento do teu pé. Tá? Levanta o teu pé para tu caminhar, para tu correr. Esse foi o teu grande reaprendizado, né? Foi. Depois. Porque assim, eu sofri a lesão e eu falei pro departamento médico do Inter, em janeiro eu quero estar me reapresentando aqui, fazendo a pré-temporada normal. Eu recebi um choque, eu vou fazer uma cirurgia, mas não tinha noção que eu iria ficar 2 anos e 3 meses parado. Não passava na minha cabeça isso. E aí eu tive uma pessoa que foi fundamental nessa minha recuperação. Ela foi fundamental. Rosane é minha esposa. Porque se não fosse ela, o meu filho com 3 meses de idade, eu olhava assim, cara, dentro de um berço, falei pro Paulo, que é o nosso médico, eu vou fazer o que tu quiser, o que tu manda. Paulo Viana. Eu vou fazer o que tu quiser, cirurgia, mas eu não vou pro hospital sozinho. Tem que estar a minha esposa e o meu filho. E 7 dias de internado, 7 dias a mulher do meu lado. E aquele anjinho ali também. Mas foi a tua grande força, né, cara? Dali que eu tirei força para voltar. Porque eu olhei para ele, cara, amanhã a gente estava dentro do avião, indo para a Europa, o pai ia ser milionário, tu ia ter uma vida de príncipe, e hoje a gente está aqui. Mas eu vou voltar a jogar futebol por ti. E foi dali que veio força que eu tirei, sabe-se lá Deus da onde, pra mim ficar 2 anos sofrendo. Porque a lesão foi em 1 segundo aconteceu a lesão, agora uma recuperação, tô sentindo dor. E ainda teve um médico que o cara não foi capaz de bater na minha porta, olhar para mim e sair. Ele falou que eu era uma pessoa comum aleijada. Ele não me viu como um atleta profissional. Isso no hospital? No hospital. Mas não do Internacional. Não do Internacional. Um médico lá do hospital. Da PUC simplesmente falou que eu ia ser uma pessoa aleijada, que eu não ia caminhar mais direito. E aí aquilo ali ficou na minha família, ficou com meu pai, de repente caiu nos meus ouvidos. Eu digo, cara, esse profissional não me conhece. Ele não sabe da força que eu tenho. Ele não sabe das pessoas que estão em torno de mim. E eu já fiz um compromisso com a minha mulher e com o meu filho. E foi dali que veio. Veio. Eu fazia 4 sessões de fisioterapia por dia. Não tinha domingo, não tinha sábado, não tinha feriado. Eu queria me recuperar. Queria voltar a jogar. Em função daquilo que eu prometi para aqueles 2 ali. Para tua esposa e para o teu filho de 3 meses. Por isso que eu voltei a jogar. Tinha uma técnica diferenciada, eu tive que me readaptar, mas eu joguei em outros grandes clubes
centro do país. Se tu fosse pro Corinthians depois. Fui bicampeão paulista e campeão da Copa do Brasil lá 95, também. Né? E fui convocado por Parreira e Zagallo para a seleção brasileira, após lesão. Prata é a Olimpíada 84. Não, isso foi depois, 84, foi Mundial 94, Estados Unidos. 84, o Mundial de 94, Não, mas Mundial, que a prata na Olimpíada foi antes da lesão, em Isso, 84. Fui convocado, participei de mais uma convocação e tudo, cara, tudo, eu acredito muito em função daquele objetivo que eu tracei. É por ti e é por ti que eu vou voltar, porque senão o sofrimento foi grande. 2 viagens para os Estados Unidos, o cara chegar para ti, e ele falava com o Viana traduzia para mim, ele assim, não tem tratamento no mundo para tua recuperação, para esse nervo que foi atingido, não existe cirurgia, não existe um remédio que eu vou te receitar, esse remédio vai acelerar essa recuperação. Aqui nos Estados Unidos acontece muito no futebol americano. Isso aí acontece aqui para nós, é normal, lá para vocês é novidade. Então estava tudo contra. E a vantagem que eu tive em tudo isso aí foi a mulher que estava no meu lado. Por isso que eu voltei a jogar no Inter, fui campeão no Inter, fui para o Corinthians, fui campeão no Corinthians e fui convocado mais uma vez para a seleção brasileira. Na realidade... Isso é uma vitória de vida. É exatamente fala tanto dos isso. títulos de carreira dos atletas, mas é vitória de vida. É verdade. Porque a medicina fez o básico nesse teu caso. Isso. Não poderia fazer além do que foi feito. O que foi feito além foi feito por ti. Pela tua resiliência, pela tua determinação, pela tua dedicação. Onde tu tivesse que, inclusive, aprender um caminhar diferente. Verdade. E a partir daí, um jogar diferente também. Como é que foi para se adaptar nesse novo movimento do pé, que ficava mais para baixo do que o normal? O Hércules Venzon, ele era o preparador físico na época. Professor Hércules. E ele se dedicou esses 2 anos aí na minha recuperação. É um cara que eu sou muito grato, eu só tenho a agradecer a ele. E ele começou a inventar exercícios na sala de musculação do Inter. Ele começou a inventar aparelhos que eu colocava, uma botinha por dentro do tênis, depois por dentro da chuteira, para que o meu pé ficasse para cima, para que eu pudesse caminhar quase que normal, correr quase que normal. E essa minha recuperação ela foi sempre feita assim, ninguém sabia, cara, mas o cara não tem nada, o cara está caminhando quase que normal, mas por baixo de abrigo, por dentro de tênis, sempre tinha aquele aparelho ali que me acompanhou por muito tempo. E ele, dentro dessa sala de musculação, ele inventava exercícios para mim recuperar a musculatura da perna, Sim. Panturrilha, tornozelo, pé. Compensar o que o nervo já não fazia, tibial, eu tinha que com a musculatura que estava em volta. Isso aí. E eu, nessa ânsia, nessa gana de querer me recuperar, eu trabalhava 4 vezes por dia. 4 vezes por dia eu trabalhava. Para mim foi excelente porque eu tive uma recuperação, essa força de vontade, esse apoio da minha família, o apoio do Inter, apoio do departamento médico do Inter, fisioterapia, preparação física, isso tudo eu fui bem respaldado e me ajudou muito na minha recuperação. Uma coisa que ninguém sabe, no aquecimento, antes do jogo, a preparação física pegava o grupo de atletas, ia fazer o aquecimento normal, exercício normal, incluindo bola, e eu ficava em aparelhos de musculação que foram colocados dentro do vestiário do Internacional fazendo exercício. Esse era o meu aquecimento. Fortalecendo a perna. Porque o nosso ouvinte que está nos acompanhando pode fazer uma relação com o que normalmente existe no futebol na recuperação de atletas de quem faz uma cirurgia de ligamento, né? Ou mesmo menisco era anterior mais comum, mas agora mais ligamento. O mercado do Inter ligamento cruzado anterior, né? Dizia assim, não, sim, mas esse reforço muscular é natural. Mas é um reforço muscular que faz de um ligamento que foi reconstituído. No caso do Pinga,
esse nervo tibial, ele não tinha reconstituição. Não. Entendeu? Então não era só reforçar uma musculatura do entorno, né, para ajudar. Não, era para fazer acontecer uma situação que já não tinha mais a possibilidade do nervo. Essa situação que tu colocou, ela veio compensar a função do nervo. Perfeito. Eu teria que compensar ela com o nervo ali sendo regenerado, mas era milímetros a cada mês, a cada semana ali, ele desenvolvia milímetros. Então a gente não era perceptível aquilo. E eu também não sentia aquilo. Porque a minha primeira vontade era ter um movimento do pé de volta para depois colocar a força. E a gente fez ao contrário. Nós colocamos a força primeiro para depois vir o movimento. E a recuperação foi, depois conseguiu voltar e dentro do que tu traçou, né, dos teus objetivos de voltar para jogar, voltar a ser um atleta de alto nível e conquistas, né, também, que acaba marcando a carreira. Jorge Luiz da Silva Brum, o Pinga, nosso convidado no Posse de Bola. Pinguinha. Nós temos mais 4 minutos só. O programa, nessa época das eleições, ele é mais curto, né? Geralmente são 1 hora, a gente tem que cumprir 50 minutos porque tem um horário político para entrar e eles são obrigatórios, né? A gente não tem muito o que fazer. Ô Pinga, nessa reta final tem as conquistas no Inter. Você jogou e foi campeão também no Corinthians, que é um grande clube do futebol brasileiro. Tem a seleção brasileira com conquistas também. Mas a gente contou um pouco das histórias, tu contou um pouco, né, dessas histórias da carreira no Inter. O que representa o Inter para ti? Tudo. O Inter, na minha vida, ele é tudo. Porque a minha vida como profissional, ela foi feita ali, começou ali, foi realizada ali. Como torcedor, sempre fui torcedor do Internacional, e foi um local onde eu conheci a minha esposa, uma casa no qual eu aprendi a viver, que eu virei uma pessoa, um pai, um marido, um cara responsável, tudo agradecendo ao Inter, porque eu poderia em qualquer lugar, em qualquer momento, encontrar uma pessoa e hoje estar casado há 39 anos com essa pessoa, mas eu tive essa felicidade também de encontrar minha esposa dentro do Beira-Rio, conhecê-la lá dentro, e hoje tenho essa felicidade de estar com ela há 39 anos. Tenho 3 filhos com ela, 37, 35 e 27. Então, quando eu falei para ti que o Internacional para mim é tudo, a realidade é essa. Internacional para mim é tudo. Vamos nominar essa família. Esposa? Rosane. O mais velho que com 3 meses te acompanhou no hospital. Rafael. A Caroline, que é a do meio, e a Camille, que tem 27 anos. Legal. Parabéns, Pinga. Parabéns pela tua dedicação, pela tua carreira toda. Nem falamos de 84, né? Que recém tinha subido e já foi representar o Brasil junto com os colegas internacionais. Temos 2 minutinhos, dá para só pegar esse gancho aí da Olimpíada para a gente não deixar passar. Los Angeles. Eu fui convocado para a seleção brasileira, foi formado nessa seleção brasileira e durante o percurso lá desmontaram ela e a CBF tinha que escolher um time para representar o país nas Olimpíadas. E ele escolheu o Inter. E aí o Inter, olha, eu quero treinar aqui 1 ou 2 semanas no Beira-Rio, depois a gente foi para o Rio de Janeiro, seguimos lá com treinamentos, depois viajamos para Los Angeles. E lá em Los Angeles, o pessoal, a gente não podia trocar a camisa dentro do campo, tu tinha que sair do campo, no vestiário, tu fazer contato. E aí os tradutores falavam para nós: o que vocês fizeram no Brasil para ter um entrosamento quase que perfeito aqui? E a gente falava para eles: não, isso aqui é o clube, isso aqui é o Esporte Clube Internacional. A CBF convidou o Inter, por isso que a gente joga de costa um para o outro, porque a gente se conhece. E aí a gente tem uma dificuldade enorme pelo pouco tempo de treinamento e vocês têm essa facilidade enorme de entrosamento. E a gente explicava para eles o porquê daquele entrosamento, a amizade, conhecimento. Tiveram poucos enxertos. A base foi o Internacional. Né? Titulares ali era só o Ronaldo, lateral direito, e Gilmar Popó, o meia do Flamengo. O restante era todo o time do Internacional. Internacional. Então essas 2 peças aí, eles foram obrigados. Que idade tu tinhas ali?
8-4, estava com 18 anos. E recém tinha subido. Recém-subido. E a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984. Próxima Olimpíada, lá também, Los Angeles. Agora vai voltar, os Jogos Olímpicos voltam para Los Angeles. Pinga, nosso convidado do Posse de Bola. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Rádio Guaíba. Obrigadão mesmo, hein? É uma história não só do futebol, mas uma história de vida que é exemplar, né? Tenho certeza para muita gente. Eu estava pensando aqui, falei demais, falei bastante, mas tem um motivo. Aqui eu estou me sentindo à vontade, por causa de vocês aqui. Eu sou um cara extremamente quieto, fechado, sim ou não, tá bom, concordo, mas não, aqui eu coloquei por esse motivo aqui. Vocês me deixaram à vontade, principalmente o Rogério, que me viu lá engatinhando. Então, a partir do momento que eu entrei aqui, eu digo aqui eu também estou em casa. É isso então, aí. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Sinta-se sempre assim. Sinta-se em casa. Valeu. Aqui na Rádio Guaíba, Pinga. As portas sempre abertas. E essa é a ideia, né, do Posse de Bola. Exatamente. A gente vai voltar na próxima semana. Quem quiser nos acompanhar também tem no Spotify. Vai estar disponível lá o episódio esse com o Pinga, com as histórias do Pinga. Lá tem do Luiz Felipe Scolari. Tem do seu parceiro de zaga, o Aloysio, tá lá também. E várias histórias no Spotify também da Rádio Guaíba. Pinga, muito obrigado. A todos que nos acompanharam, a gente volta na próxima semana. Valeu, Rogério. Valeu, Paulo Nunes. E valeu, Pinga, especialmente. Tchau.